dia. É muito bom estarmos na casa do Senhor, mais uma vez, aprendendo a sua palavra. E eu convido os irmãos, então, hoje, a abrir a Bíblia, no livro de Gênesis, dando sequência aos nossos estudos. Gênesis 14. Dos versos 17 até o 24. Gênesis 14, do 17 ao 24. Amém? A palavra do Senhor diz: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, nesta parte de Gênesis, nós chegamos já há algumas semanas na segunda parte de Gênesis, que é dividido em 3 partes principais, como nós temos visto. Aqui a sequência, depois que Abraão aparece na nossa narrativa, né? Abraão, um dos patriarcas. Então, entramos já há algumas semanas no período dos patriarcas. E nós vamos fazer uma revisão rápida, antes de dar sequência e entrarmos mais a fundo no texto. Lembrando que alguns personagens aparecem nessa narrativa, mas que o nosso intuito maior aqui é os patriarcas, né? É Abraão, né? Nós vamos ver sobre Melquisedeque, vamos ver sobre os reis, mas mantenhamos sempre o foco no patriarca, que dá sequência na linha da descendência da mulher, né? Então, uma revisão breve sobre o que nós temos visto até agora. A linhagem de Deus se misturou com os demais povos. O pecado aumentou a ponto de Deus mandar o dilúvio como forma de juízo. Então, a linhagem de Deus, que linhagem é essa? Como nós temos visto, Adão, aí Abel morre, vem Sete dá sequência até Noé, de Noé, Sem, de Sem nós vimos até chegar em Abraão, né? Essa descendência antes de Noé, nós vimos, se misturou com os demais povos, onde o pecado tomou conta, a perversidade tomou conta do povo daquela época, então se faz necessário um juízo de Deus sobre os povos, que foi o dilúvio. Após a queda do homem, Deus promete que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos também, enfatizamos aqui, que Gênesis está criando uma identidade para o povo que viria possuir a terra prometida. E antes de tudo, eles precisavam saber quem eram eles diante de Deus e quem era Deus. Eles eram necessitados de remissão, de perdão, que viria através da descendência da mulher futuramente, que viria esmagar a cabeça da serpente. A partir daí, Deus revelou uma linhagem santa que se inicia ali com Sete. No caso, se inicia desde Abraão, mas nós olhamos para frente de Sete, porque é a partir daí
que começa a ideia da redenção, a necessidade de uma redenção. Aliança com Noé, que tem sequência com Sete até Noé, de Noé 100 até Abraão. Abraão dá sequência na linhagem santa que viria o Messias prometido. Então, como nós vimos já algumas aulas falando sobre Abraão, Abraão é chamado por Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, através da vida do Messias prometido, da vinda. Deus faz promessas a Abraão, que dele seriam abençoadas as famílias de todos os povos da terra, e que Deus abençoaria os que o abençoarem e amaldiçoaria os que o amaldiçoarem. Nós vamos ver na prática, hoje com esse texto, o exemplo de alguém que abençoou a vida de Abraão e o exemplo de alguém que não claramente amaldiçoou, mas que não reconheceu Abraão como sendo um servo de Deus, não reconheceu a autoridade de Abraão, o chamado, a promessa que veio sobre a vida de Abraão. Então, praticamente rejeitou Abraão, e sobre ele e o seu povo vieram juízo, como nós bem sabemos, Sodoma e Gomorra. A eles Deus revelou seu nome, seu culto, adoração através de sacrifícios e derramamento de sangue. A sua vontade que o casamento deveria ser monogâmico e heterossexual, que se guardasse o sábado e que Deus fosse adorado como o único Deus. Então, Deus revela ao povo o seu nome, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. A esse povo em específico, Deus busca se revelar, Deus busca construir um povo para si, essa linhagem santa que nós veremos hoje. Não somente isso, Deus revela a esse povo, a essa linhagem, o seu culto, a forma de adoração, que através de sacrifícios e derramamento de sangue, ele seria cultuado, ele seria adorado por esta linhagem. A sua vontade a respeito do casamento. Qual era a vontade principal? Povoar a terra, multiplicar, encher, para que a sua glória fosse vista de todos os lugares desta terra que ele mesmo criou. A respeito do casamento, ser com uma só mulher, um só homem, uma só mulher, heterossexual, somente entre homem e mulher, que se guardasse o sábado, o descanso, 1 entre 7 seria o dia de descanso, e que Deus fosse adorado como o único Deus. Algo que nós vimos também que foi pervertido muito cedo, foi uma das piores ofensas do povo contra Deus, foi adorar, buscar outros deuses, se voltar para outros deuses, sendo que eles tinham um Deus criador, poderoso e santo, que queria que ele fosse o único a ser adorado, e quer até hoje. Não é mesmo? Então, a partir daí a gente entra no nosso texto. Os versos 17 e 18, eu vou fazer a leitura mais uma vez, para que ela fique bem clara e bem vívida na nossa mente. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, após Abraão voltar de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Então, quem eram esses e por que Abraão sai contra eles e luta contra eles e derrota eles? Nós vimos semana passada algo sobre isso. Abraão havia perseguido o rei que havia subjugado toda a região de Canaã. Então, Quedorlaomer, ele era um rei poderoso, que unido com outros reis, no caso uma coligação ali de reis da Mesopotâmia, então eles tomam o poder, o domínio sobre todos os outros reinos de Canaã, naquela região. Então eles dominavam aquela região. Região essa que era muito usada e muito bem avantajada por estar num lugar bom na questão do comércio no mundo antigo. Era uma região bem posicionada, então muito interesse se tinha sobre a região de Canaã, ali a região da Mesopotâmia. Então eles exerciam esse domínio, eles estavam ali subjugando essas nações, esses demais reinos que ali tinham.
Então, esse domínio já se estendia por 12 anos. No 13º ano, estes reis se revoltam, né, se rebelam contra Quedorlaomer e o seu domínio, e então, unidos, tentam aí uma revolta, né, um método, um jeito de se libertar desse domínio, desse tirano, né. Juntamente com o rei de Elam, Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Tidal, rei de Goim. Esses eram os reis que estavam junto com Quedorlaomer, né? Eles unidos dominavam aquela região, nesta coligação de reis. Lutam contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei Bela, ou Belá, ou Zoar também, o rei daquela região ali, que no 13º ano se rebelam contra Quedorlaomer. Então, esses reis eram os reis, os 5 reis que lutam contra os 4 reis aliados de Quedorlaomer, né? Nessa tentativa de se libertar desse domínio, de se libertar dessa opressão, né, que eles viviam naquele tempo. A região, por ser muito atrativa, né, ela passava por diversas tentativas de domínio de outros reis, de outros impérios, e eles tentam, então, ali ser livres, né, desse império. Quedorlaomer e seus aliados vencem, saqueando as cidades e levam cativos seus moradores. Então, nesta batalha, após essa revolta dos 5 reis, ali mais precisamente Sodoma, Gomorra e aquela região ali que não queria mais estar sob o domínio deles, eles se revoltam. Então, Quedorlaomer reúne esses aliados e eles descem a Mesopotâmia, invadindo os reinos, invadindo as cidades, e eles vão vencendo as batalhas. Eles vão dominando o povo. Aí, como eles tinham uma falsa ideia de paz naquele sentido de que quem está debaixo do domínio se mantém quieto, enquanto o que está acima vai dominando e governando. Quando isso deixa de acontecer, acontece essa ruptura, então eles veem que não tem mais por que deixar aqueles povos inteiros, aquelas cidades inteiras, aqueles povos ali sobrevivendo. Então eles descem destruindo tudo o que eles acham pela frente. Destroem as cidades, levam pessoas cativas, praticamente tomam para si ou roubam os seus mantimentos, cereais e tudo que eles tinham ali, como era de costume, desde plantas até o que eles tinham nos celeiros, as pessoas como escravos, homens, mulheres, crianças, eram levados cativos nessa guerra. Vejam, eles eram uma potência. Então a união de 4 reinos foi mais poderosa em força, em tamanho de exército, do que 5 outros reinos, né? Então eles levam cativos seus moradores. Ló, como vivia em Sodoma, é levado, né? Ló, mesmo vendo a perversidade daquele povo, ele decide então morar lá, né? Nós já vimos em aulas anteriores que Ló tinha uma imensidão de lugares para escolher, mas então seus olhos crescem para aquela região, que era uma cidade, como nós aqui olharmos para uma Curitiba, por exemplo, e desejarmos o que tem lá, comércio e tudo mais. Ló era um homem rico, tinha animais, tinha gado, e ele precisava do que aquela região oferecia para ele. Claro que existiam outras, mas então ele cresce os olhos para aquela região que era muito bela e muito provida de mantimentos, uma cidade boa para o comércio, então Ló vai para lá. Mesmo sabendo que aquele povo era perverso, que aquele povo era extremamente revoltado, né, rebelde contra o Deus que ele havia conhecido enquanto vivia com Abraão. E Ló agora vai começar a sofrer as consequências da sua escolha, da sua decisão, né? A consequência de uma decisão, uma escolha mal tomada, sempre leva para problemas, né? Nunca é para coisa boa, né? Então, quando nós deixamos de seguir a Deus, deixamos de seguir o que Deus nos ensina e seguimos o que é mais vantajoso, é sempre isso que acontece. A Bíblia tem vários exemplos, né? Só chamo a atenção para esse exemplo porque foi o que nós estudamos nas aulas anteriores, as consequências do que Ló decidiu
nos capítulos anteriores de Gênesis. Abraão reúne seus melhores homens e persegue o exército de Quedorlaomer. Então, Abraão, como nós vimos no início do capítulo, são 318 homens. Ele se reúne com aqueles que eram seus aliados ali na região. Nós vamos ver os nomes deles mais à frente. E ele sai em perseguição a Quedorlaomer. O interesse de Abraão não era os bens que haviam sido tomados, até porque ele não tinha nada com o povo de Sodoma, nem com os outros 4 reinos. Ele não tinha nenhuma aliança, nenhuma ligação com eles. Então, o seu interesse é em resgatar Ló, a sua família e os seus bens. Né? Abraão não tinha nenhuma aliança com aquele povo, somente com Ló. Então, ele reúne seu exército, reúne seus aliados e parte para a batalha. Era um número bem reduzido de homens, bem menos do que o exército de Quedorlaomer, mas Deus concede a vitória a eles. Abraão vence e recupera tudo que havia sido saqueado, inclusive Ló. Abraão ataca à noite esse exército de uma forma bem planejada, mesmo com poucos homens, mas eles prevalecem, eles se sobressaem. Na volta contra os 2 reis cananeus, encontra 2 reis cananeus, que agora a gente vai entrando ao verso 18, e ele fala quem são esses reis. Saiu ao encontro o rei de Sodoma, no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Né? Vale do Rei porque, justamente por esse acontecimento, onde eles têm esse encontro. Né? De Abraão e os 2 reis, então é chamado como Vale do Rei. A Bíblia aponta primeiro o rei de Sodoma, mas a gente vai ver que o rei de Sodoma não tem influência nenhuma aqui. O personagem que vai ser mais visado no estudo é o rei de Salém, né? O Melquisedeque. O rei de Sodoma ele aparece por primeiro, mas ele não tem a bênção de Deus, não tem a bênção de Abraão, não tem aqui um papel de importância. A única importância que ele tem é para mostrar como Deus pesa a sua mão àqueles que se voltam contra o seu povo. E a gente vai ver um pouco mais à frente. Né? Verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a gente vai ver essa figura que é pouco citada na Bíblia, mas que tem uma importância muito grande. Muito se fala sobre Melquisedeque como um tipo de Cristo, uma representação de Cristo, uma figura de Cristo, mas na verdade ele não é isso. Né? A gente vai ver um pouco mais sobre Melquisedeque e a gente vai entender por que ele é chamado assim, o que quer dizer o seu nome e por que ele aparece como uma representação ou uma figura de Cristo nos estudos modernos. Rei de Sodoma e rei de Salém, que mais tarde vai se tornar Jerusalém. Salém é aquela região onde até hoje é Jerusalém. Salém significava paz, Jerusalém, cidade de paz. Então a gente vai ver isso mais à frente. Então, entrando no personagem Melquisedeque, quem era Melquisedeque, ou o que era Melquisedeque, e qual a importância dele no curso da história do povo de Israel, no curso dessa linha da descendência da mulher que se consuma em Cristo, e qual a importância dele para a igreja hoje. Né? A palavra Melquisedeque é citada apenas 3 vezes na Bíblia, por isso é pouco sabido, pouco conhecido sobre ele. Nós vemos ele aqui, Gênesis 14, Salmo 110 e em Hebreus capítulo 7. Quer dizer rei de justiça, ou rei de paz. Ele é chamado de rei de Salém, né? Quer dizer rei de paz, e Melquisedeque, na tradução, quer dizer rei de justiça. Né? Ele era maior que Abraão. Se nós vemos aqui, verso 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então ele era maior que Abraão, o pai da fé,
Então, como poderia ser alguém maior que o pai da fé, o chamado, o proprietário da promessa, né? E ele conhece o Deus Altíssimo. Abraão não conhecia Deus por Deus Altíssimo. Abraão conhecia Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, portador de todo o poder, o autoexistente. Então aqui nós vemos duas coisas importantes que aparecem pela primeira vez. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele conhecia muito bem o Deus Altíssimo. O mesmo Deus de Abraão era o Deus de Melquisedeque. Tanto que Abraão reconhece ele como sendo sacerdote de Deus. O mesmo Deus que Abraão havia conhecido no seu chamado. E ele era maior que Abraão. Por que ele era maior que Abraão? A gente vai ver que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E entrando mais a fundo, quando a gente vai para Hebreus, a gente tem uma explicação sobre ele. Melquisedeque, aqui a gente precisa ver que não é um personagem só. Não é uma pessoa específica. Existiram pessoas ao longo da história dessa linha da redenção, da descendência da mulher, que não foram citados como Melquisedeque, mas tinham o mesmo significado que essa palavra tem. Eram reis de justiça. Eram sacerdotes separados por Deus para que o Evangelho, no caso aqui, a promessa do Messias, do Salvador, fosse anunciada dentre os demais povos daquela região. Então, Deus tinha uma linha, descendência. Abraão, Adão, Sete, Sem, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E dentre essa linha dos descendentes de Sete, existia uma linha no meio. Digamos que como se a gente tivesse uma linha da descendência da mulher, uma linha da descendência da serpente e no meio uma linhagem. Ou, como Hebreus fala, a ordem de Melquisedeque. A ordem de homens que foram chamados por Deus para anunciar as promessas de Deus, da vinda do Salvador. Anunciar a redenção. Hebreus vai explicar melhor para a gente por que disso, como isso acontece e aonde ela termina. Termina em modos de dizer assim, ela tem uma sequência eterna, mas aonde ela para, aonde tem um representante final que é eterno. E essa linha ela tinha um objetivo. Melquisedeque é citado muitas vezes, muito conhecido por um livro que tem sobre esse título, que é o Fator Melquisedeque. Que quer dizer o quê? Esse livro basicamente fala sobre missões, levar o Evangelho ao mundo todo. Missão transcultural. Os meios que Deus usa para que o Evangelho chegue a povos distantes, aos diversos povos. Ele cita portas que Deus usa para que o Evangelho entre dentro de uma cultura. É o que Deus separa esses homens, essa linha que vem para levar as promessas da vinda do Messias até outros povos. Eles podem ser chamados também como os remanescentes de Deus, porque no mundo onde a perversidade tinha tomado conta, onde eles adoravam outros deuses, onde eles tinham esquecido completamente quem era Deus, existia um homem que conhecia as promessas de Deus. E ele conhecia o Deus Altíssimo muito bem. Abraão reconhece isso. Tanto que permite que ele o abençoe e firma aliança com ele. Então, por esse fato, nós temos a ideia de que Melquisedeque é esse portador dessa função, de levar o Evangelho adiante. Eu queria só citar alguns outros que fizeram parte dessa ordem, antes de Melquisedeque. Só pegar aqui, eu tenho algumas anotações aqui. Abraão é citado dentro dessa linhagem que Deus separou, dessa ordem de reis de justiça, reis que carregam a justiça e a verdade do Deus verdadeiro. Terá é citado, Eber é citado, quem mais? Sem é citado dentro dessa linhagem, dessa ordem. Sete, Enoque antes de Sete,
Metusalém e Adão. Sete e Adão. São homens que Deus separa para que a sua promessa, o seu conhecimento seja levado adiante. Como eles faziam isso? Existem duas teorias a respeito disso, porque a Bíblia não deixa bem claro e os estudos não chegaram a isso ainda, então se cria teorias. A tradição oral, que era passada de pai para filho, e o chamado específico. Como foi chamado Abraão, Deus vai chamando e revelando a esses homens o seu objetivo, o seu trabalho que deveria ser feito. Né? O fato de levar o conhecimento do Deus Todo-Poderoso adiante. Porque imagine, quem falaria do Deus Altíssimo para esse homem, que é Rei de Justiça? Se não de seus pais ou o próprio Deus. Né? Mas no meio onde tudo havia se corrompido, o conhecimento de Deus havia se perdido, Deus precisa de uma forma para manter isso vivo, isso acontecendo. Que seriam homens que vão participar da genealogia de Cristo. E enquanto essa linha, esse processo vai acontecendo, eles vão pregando, falando sobre Deus. Nós vemos que todos esses homens aqui, no tempo deles, eram os únicos que se empenhavam em levar o conhecimento do Deus verdadeiro. Pregavam o arrependimento, como Noé fez isso. Esse citado como Melquisedeque aqui também, meio aquela perversidão toda, ele anunciava, ele fazia cultos, pois ele era sacerdote, ele falava sobre o Deus Altíssimo. Noé, no seu tempo, anunciava antes do dilúvio. E Enoque é citado que ele andou com Deus, então provavelmente ele também pregava, anunciava, falava de Deus. Todos estes permanecem falando de Deus, não se corrompem em meio àquela sociedade toda que eles viviam. Isso traz um ensinamento muito grande para nós. Porque essa linha vai dar onde? Essa sequência de homens separados para a pregação do Evangelho, para o anúncio e o conhecimento de Deus Altíssimo, ela se consuma, se completa em Cristo. Por isso ela é uma ordem eterna. Ela não tem fim. Cristo é eterno. Então, desde Adão até Cristo, esses homens são separados. E quem está em Cristo hoje? Somos nós. Um povo em meio a um mundo perverso, tendo a obrigação de dar continuidade no Evangelho, de dar continuidade na igreja, no povo separado por Deus. Pregar o Evangelho, anunciar o Deus verdadeiro, anunciar Cristo, anunciar suas promessas e as suas bênçãos para a vida daqueles que creem, a salvação, a eternidade. Por isso, dessa importância desta ordem. Ela é eterna e ela vai ser sempre eterna e ela dá sequência na igreja. A igreja tem a mesma obrigação que Melquisedeque, Noé, Sem, Sete, Adão, de levar adiante o Evangelho. E é isso que, com a graça de Deus, nós temos feito. Né? Mais para frente, a gente vai ver um pouco mais sobre Melquisedeque. Era sacerdote e homem justo em meio à perversidade, como nós citamos. Então, a prática do culto, ela se dá antes de Abraão. É mais enfatizada em Abraão. Mas a prática do sacrifício, como culto a Deus, ela vem de antes. Adão já viu o próprio Deus sacrificando um cordeiro para que ele fosse vestido. Então Deus ali ensina, como o Alex gosta de falar de forma pedagógica, Deus mostra para eles que o culto é assim. O derramamento de sangue é necessário para o perdão de pecados. Deus ensina para eles e eles dão sequência nisso. E então, Melquisedeque mostra para nós que ele praticava isso, pois ele era sacerdote. Conhecia muito bem o Deus Altíssimo. Abraão conhecia a Deus como Yahvé. Melquisedeque cita El Elyon, o Deus Altíssimo. Dois nomes, dois títulos para o mesmo Deus. E Abraão reconhece isso, que ele está falando de um único Deus, Criador do universo, de todas as coisas. Mesmo citando Deus de uma outra maneira. E a gente vai ver que ao longo da Bíblia, essa mesma expressão é usada para Deus. É o Elião. Não é o nome de uma pessoa, e sim como é chamada a ordem de sacerdotes que vem até Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrir Hebreus 7.
Hebreus 7, a partir do verso 1. Hebreus 7, verso 1, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio dele não tem fim. Como não tem fim se ele era um homem e ele morreu? Porque esse sacerdócio, essa ordem vem até Cristo. Por isso ela permanece perpetuamente. É a ordem chamada de reis de paz, reis de justiça. Isso vem até Cristo, que foi o Rei dos Reis. E ele permanece eternamente, junto com a sua ordem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Esse texto ele mostra, ele ensina, deixa claro que é uma ordem e não uma pessoa. Né? Ele deixa para nós essa ideia de que é uma ordem eterna, indissolúvel, como a Bíblia diz. É uma ordem que se consuma em Cristo. Ele fala sobre os levitas, que foram sacerdotes, e também esses sacerdotes que dizimavam, davam dízimo. Né? Mas Melquisedeque não. Ele era um sacerdote diferente. Ele era acima dos levitas, acima do sacerdócio de Arão, acima de Abraão, porque ele tem a representação aqui de Cristo. O sacerdote humano que existia no povo de Israel, ele acabava. Né? As gerações iam passando e eles morriam. Eles passavam à frente do trabalho. A ordem de Melquisedeque nunca se acabou. E ela permanece perpetuamente, indissolúvel em Cristo. Né? Tudo apontando para Cristo. Por isso é um texto muito usado nas missões transculturais.
pessoas, homens, que Deus separou para levar a palavra de Deus adiante, dar sequência nos seus ensinamentos, no seu culto, nas suas promessas. Recebe Abraão com pão e vinho. Por que pão e vinho? Nós temos a ceia, e a ceia é ministrada com pão e vinho. Não é aqui uma representação da ceia, ainda é muito cedo para isso, mas o significado, em partes, é o mesmo. Porque em povos antigos, naquela região e naquele tempo, o pão e o vinho simbolizavam aliança. Homens se juntavam para comer pão e vinho quando firmavam e fechavam uma aliança. Então tem uma representação. A gente já falou aqui, o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para o que viria no Novo. Isso é mais um apontamento, é mais uma semelhança das coisas que viriam a ser feitas. Pão e vinho, aliança, desde o início, em vários povos, não somente no povo de Deus. Então, essa representação acontece e ela vem até nós hoje, firmando toda vez que nos reunimos para a ceia, estamos confirmando publicamente a nossa aliança com Cristo, nossa aliança com Deus, é a confirmação de uma aliança que nós fizemos no passado, trazendo à memória o firmador desta aliança. Então ele abençoa Abraão no caso ainda, reconhecendo que ele era o portador das promessas. Ele tinha muito conhecimento do Deus Altíssimo, a ponto de Abraão deixar que ele o abençoasse. Abraão havia recebido do próprio Deus a promessa, o chamado. Ele era o homem de maior importância, pois ele era o portador da promessa. Então ele se curva diante desse outro rei, desse Melquisedeque, e ele permite que ele o abençoe, porque ele reconhece que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Melquisedeque louva a Deus, reconhecendo que foi Deus quem deu vitória para Abraão. A Bíblia fala que Abraão tinha junto com ele os melhores guerreiros. Eles eram poucos, mas eles eram os melhores da sua casa, junto com os seus aliados. Mas algo que faz com que Abraão reconheça que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, de Yahvé, mesmo usando outro termo, é que ele engrandece a Deus, ele louva a Deus, ele reconhece que a vitória de Abraão veio de Deus, não da sua capacidade, do seu conhecimento de batalha, não da sua força, mas do agir de Deus. Ensinamento esse precioso para nós, porque a vida aqui, enquanto Cristo não nos chama ou ele não volta, ela é uma luta diária, é uma batalha. A gente está aqui lutando contra nós mesmos, contra esse mundo todo aí fora, contra o mundo espiritual. A gente está numa luta. E a força do nosso braço, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, ela não é suficiente para vencer. Se a gente depositar a nossa confiança em nós mesmos, é fato que nós vamos ser derrotados facilmente. Mas quando a nossa confiança é depositada totalmente no Deus que nós servimos, em Cristo nosso Senhor, a vitória está garantida. Está garantida por Ele. E vitória que eu digo em todos os aspectos, principalmente salvação. A Bíblia fala, perseverem até que venha o dia do Senhor. Permaneça. E a gente vai, para permanecer, a gente precisa de força. Mas a nossa força não é suficiente. Mas a força de Cristo em nós, ela é suficiente. O agir do Espírito Santo na nossa vida é o que dá essa força. Então a dificuldade ela vem. A luta, como a batalha de Abraão, para resgatar o seu sobrinho Ló, ela vai aparecer. Ele não planejou aquela luta. Não era uma luta dele. Mas ela veio. Ele precisou encarar ela. E eles reconhecem que a vitória vem do Deus Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso. Não da força dos homens, do conhecimento de batalha que eles tinham. Na sequência, Abraão lhe dá o dízimo do que havia recuperado. É a primeira vez que dízimo é citado aqui, mas a gente estudando um pouco mais, a gente vê que era um costume de vários povos do mundo antigo que o dízimo fosse separado
não somente pelo povo de Deus, pela linhagem santa, mas outros povos tiravam da 10ª parte do seu ganho, da sua lavoura, dos seus animais, e levavam aos sacerdotes dos deuses que eles serviam, ou era levado para agradar os deuses e também para o sustento daqueles sacerdotes que existiam em várias culturas daquele tempo. Tem uma discussão no meio evangélico sobre dízimos, que ele era coisa da lei, ou ele é algo que se sobressai da lei, mas o texto diz que ele é antes da lei. Então, o argumento de que a lei cessou e que o dízimo não existe mais, ele não é válido. Né? Dizem, no Novo Testamento a lei encerrou. Mas não é válido dizer isso, porque o dízimo vem de antes. Então, só esse ponto que o texto também mostra para nós. Primeira vez que esse conceito aparece na Bíblia, mas já era costume nas culturas da região. Então, existem duas coisas que são apresentadas pela primeira vez. A palavra aqui é o Elion, o Deus Altíssimo, como passou muito tempo depois a ser reconhecido, Deus citado como Deus Altíssimo, e também o termo usado dízimo. Abraão reconhece que Melquisedeque era sacerdote de Deus Altíssimo, isso nós já citamos aqui. Verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abraão une os dois termos, Senhor e o Deus Altíssimo, Yahvé e El Elion, em ato de reconhecimento de que este homem que vem ao seu encontro é alguém de Deus. Eu confesso que as primeiras vezes que eu li Gênesis, passou despercebido. Para mim era só mais alguém, mas não despertou a curiosidade em saber quem ele era, por que ele estava citado aqui. Mas quando a gente começa a ver os pormenores da Bíblia, a gente vai ver que tudo, até a menor palavra, a menos citada, ela tem um significado muito profundo. E todas as coisas, elas não cessam. Elas têm uma sequência, uma linha a ser seguida. E todas as coisas têm um ensinamento direto ou indireto para a igreja. Melquisedeque, ele passa despercebido numa leitura superficial. Né? É alguém citado, um personagem a mais, mas Abraão reconhece ele como o primeiro sacerdote. É a primeira vez que o termo sacerdote também é usado aqui. Né? Então, três termos são usados pela primeira vez: dízimo, sacerdote e Deus Altíssimo. E Abraão reconhece tudo isso. Abraão reconhece que Melquisedeque era maior do que ele e recebe a sua bênção. Se curva diante de Melquisedeque e ele é abençoado. Ele tem que aqui se despojar do seu orgulho todo, como portador da promessa, como um líder do povo, para ser abençoado por alguém que era maior do que ele. Então ele reconhece isso. E então é feito. No verso 21 ao 24, nós vemos agora o início de um diálogo com o rei de Sodoma. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Cheio de soberba, aqui esse rei que havia sido derrotado, então ele chega para Abraão e fala: me dá os bens e as pessoas ficam. Né? Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Abraão não tinha obrigação de dar nada. Abraão não tinha obrigação de devolver nada do que era deles. Porque ele tinha ido e recuperado. Então agora isso tudo dentro da lei, que eles tinham regras e leis de guerra, Abraão era dono de tudo aquilo que ele tinha recuperado. Não somente das pessoas, mas também dos bens. E ele, esse rei de Sodoma, muito perverso, como nós já vimos muito bem, chega a Abraão. Provavelmente porque ele viu que Abraão tinha dado o dízimo a Melquisedeque. Então ele chega agora para se aproveitar da situação, vendo a generosidade de Abraão, a bondade de Abraão, e faz ali um pedido, mesmo sabendo que ele não tinha direito de receber nada. Né? Mas a gente vai ver que não é bem assim que acontece. Não faz nenhuma palavra de agradecimento. Ele tinha sido derrotado, tinha perdido tudo que era dele, as pessoas, os bens da cidade, a própria cidade, muitas vezes ela foi destruída, e ele chega e nem agradece a Abraão. Chega com toda a sua arrogância
nariz empinado, e só faz exigências. Abraão não tinha obrigação de devolver nada, a lei de guerra naquele tempo. Diante da exigência do rei, Abraão revela o seu caráter de homem de Deus. Abraão tem muitos exemplos, né? Pai da fé, aquele que sacrificaria o próprio filho a pedido de Deus, e ele está sempre revelando o seu caráter. Ele erra, é claro, ele mente, ele comete erros, como a gente viu, como a gente vai ver mais em frente também, mas ele tem um caráter que, uma vez formado por Deus, não se deturpa mais, né? Não se dissolve mais. Abraão revela diante dele a firmeza daquilo que ele tinha, do conhecimento que ele tinha sobre Deus. Não é algo simples, não é algo como era naquele tempo. As pessoas conheciam a Deus e logo se voltavam contra Deus, adoravam outros deuses. Abraão não. Uma vez que Deus chama ele, Deus fala com ele, ele não o abandona, não se vende por nada. Levantava a mão diante de Deus em sinal de juramento para recusar tudo o que havia recuperado. Então Abraão não quer para ele nada do que era daquele povo perverso, né? Mas Abraão respondeu levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram, a parte que toca aos homens Aner, Escol e Man, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Como no início eu disse, aliados de Abraão, esses são os únicos que tomam para si a parte deles. Abraão recusa tudo aquilo. Era uma quantia muito grande, eram tesouros, eram pessoas, eram mantimentos, mas Abraão recusa. Por quê? Porque aquele povo era perverso, adorador de falsos deuses. Abraão não se une com eles para nada. Abraão aqui não faz aliança com eles. O fato dele aceitar aquelas coisas seria como uma aliança com aquele povo. Ele estaria muitas vezes à mercê daquele rei, para que no futuro ele dissesse, eu enriqueci Abraão, Abraão tomou o que era meu. Quando na verdade, tudo que Abraão tinha, era Deus quem concedia a ele. Tudo que Abraão teve na vida dele, veio de Deus. E Abraão, conhecendo a maldade do coração daqueles homens, ele se antecipa, ele evita uma união com aquele povo. Ensinamento precioso para nós nas uniões, nas alianças, né? Nas sociedades, em tudo aquilo que envolve sociedade, seja ela para trabalho, seja ela para casamento, amizade, em tudo. A gente não pode entender da forma errada. Quando ele está falando aqui aliança, é aliança mesmo, é firmar, é participar um da vida do outro, né? A gente vai ter amizades que não fazem parte do povo de Deus, vai ter relacionamento, a gente tem um envolvimento nesse mundo, não somos extraterrestres, nós precisamos viver aqui ainda, mas firmar aliança, participar um da vida do outro. Toda vez que você firma aliança com alguém, você está participando da vida dela, você está tomando para si muitas vezes o que aquela pessoa pratica, o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa pensa, e ela, muitas vezes, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós praticamos. Mas o risco é muito grande. E você ter uma sociedade, por exemplo, com alguém que não tem princípios cristãos, hora ou outra você vai acabar fazendo coisas que não agradam a Deus. De forma direta ou indireta. Você é participante do que aquela pessoa faz, porque você firmou uma aliança com ela. Abraão aqui não quis ser participante da vida daquelas pessoas, pois ele sabia da maldade, das práticas que eles faziam, da perversidão. Então ele evita essa aliança, o fato de tomar para si o que era deles. Verso 23, parte final. Abraão revela o porquê ele conhecia, ele revela o porquê, porque ele conhecia a maldade daquelas pessoas. Verso 24. Ele requer somente o que havia comido seus homens e a parte de seus aliados, Escol, diferente de Ló, né? Aqui ele pode ver um contraste com Abraão e Ló. Ló, mesmo sabendo, se une com aquele povo, vai morar junto com eles,
constrói ali um envolvimento, uma participação naquela sociedade perversa. E Abraão não. Abraão, em contraste com ele, rejeita isso. Né? Queria deixar claro que a sua prosperidade viria totalmente de Deus. Outro ponto que a gente precisa observar: os homens de Abraão eram poderosos guerreiros. Eles venceram outros 5 reis. Eles poderiam tomar Canaã à força. Eles poderiam tomar aquela terra para eles, a força do exército. Mas Abraão conhece que Deus daria para ele. Ele espera o tempo certo. Ele espera a bênção vir de Deus, não da força dele, do seu exército. Ele tinha esse poder nas suas mãos. Ele podia tomar aquela terra, mas ele espera. Isso acerca do caráter de Abraão, do caráter de homens e mulheres de Deus. Então, algumas aplicações práticas do texto. Primeira lição que o texto passa para nós: Deus é fiel em suas promessas. Prometeu a Abraão que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. O rei de Salém é abençoado, segundo nós vemos em Hebreus. Essa linhagem toda foi de homens abençoados. Homens que Deus abençoou as suas vidas. Homens que Deus deu a eles bênçãos incontáveis. Deus deu a ele a permissão de ser reconhecido por todo mundo, de carregar a promessa de Cristo, a promessa de Deus em Cristo. Ele foi abençoado demasiadamente por Deus, porque ele abençoou Abraão. Isso mostra que uma pessoa que abençoa o povo de Deus é abençoada. Uma pessoa que rejeita o povo de Deus, ela não é abençoada. Abraão era parte do povo de Deus. Aqueles que se aliam ao povo de Deus e abençoam a igreja do Senhor são abençoados. Aqueles que fazem o contrário, a gente vai ver que não. O rei de Sodoma, que rejeitou Abraão, foi arrogante, exigiu ali algo que ele nem tinha direito de Abraão. Não agradeceu, foi hostil com Abraão. Recebe o juízo de Deus mais tarde. Sodoma e Gomorra são destruídas. O rei de Sodoma recebe o juízo de Deus. Ele amaldiçoou Abraão e ele é amaldiçoado por Deus. A igreja é a descendência espiritual de Abraão. Deus vai abençoar quem abençoar o seu povo e pesar a mão contra os que se levantam contra a igreja. Provavelmente nós não vamos ver isso acontecendo nos dias de hoje, mas no futuro Deus tem preparado um juízo, uma destruição àqueles que se rebelam contra a igreja do Senhor, conhecido como inferno. E isso virá sobre aqueles que não abençoam a igreja. Isso virá sobre aqueles que perseguem a igreja. Isso virá sobre aqueles que rejeitam o nome santo de Deus e os seus ministros, os seus representantes, os seus portadores da promessa e da aliança. Uma segunda lição: Abraão não faz aliança com os povos ímpios. Não aceitou ficar com qualquer coisa daquele rei ímpio. Como eu citei agora há pouco, Abraão evita a todo custo alianças com ímpios, com povos que falam mal, falam contra, rejeitam, escarnecem de Deus. O meio evangélico, gospel, tem muito disso. Me fiz judeu para atrair os judeus, ou me fiz festeiro para ir lá no carnaval e evangelizar. Está vindo agora, tem isso aí tudo. E não é assim que Deus quer. Toda vez que a gente participa dessas coisas, é contra a vontade de Deus. Não tem desculpa. Eu fiz uma escola de samba para evangelizar os sambistas. Não tem isso. Deus não quer isso. Deus não permite isso. Ele rejeita. Como Abraão. Abraão tinha direito de pegar aquelas coisas, mas ele rejeita. Ele fala: o que não vier de Deus eu não quero. Devemos evitar qualquer aliança com ímpios. Já citamos isso. Uma terceira lição: Abraão faz uso do dízimo. Já existia antes da lei, em forma de gratidão e reconhecimento às bênçãos de Deus. Não é a obrigação do dízimo. Não é assim: a lei cessou, agora não tem mais obrigação.
a gratidão, né? Reconhecimento de que Deus me deu tudo o que eu tenho. Então agora eu levo a casa do Senhor, eu sustento a casa do Senhor, eu mantenho a casa do Senhor, por gratidão. Bem antes da lei, Deus não requer porque Ele precisa do dinheiro, Deus requer por fidelidade. E nós, com gratidão no coração, levamos à sua casa os mantimentos. Mais tarde, Moisés vem sistematizar isso, como a gente sabe na lei, mas antes já existia. Uma quarta lição: Abraão não tomou à força o território de Canaã. Citei agora há pouco, mas preciso reforçar. Às vezes, muitas vezes, nós temos a capacidade, o conhecimento, o intelecto necessário para muitas coisas. Mas se Deus não é o abençoador dessas coisas, elas não prosperam. Elas não vão para frente de uma forma completa, né? Plena. Sempre fica alguma coisa para trás, sempre fica faltando algo. Quando a gente faz sem consultar a Deus, sem buscar em Deus a direção, a orientação e a força mesmo, a capacidade, né? O poder para isso vem de Deus. Nós temos diversos exemplos na nossa vida de vezes que nós agimos sem Deus abençoar, sem buscar a bênção de Deus antes de fazer. A gente faz e depois vai pedir para Deus consertar, arrumar, ajeitar, dar sequência. Mas tem que pedir antes. A bênção de Deus tem que vir desde o planejamento. A ideia tem que ser gerada no nosso coração a partir de princípios bíblicos, para que daí a gente possa dar sequência, dar continuidade com a bênção de Deus. Abraão esperou em Deus também. Ele confiou que Deus havia prometido a terra. Deus havia prometido a descendência que possuiria toda aquela terra. Então ele espera. Mesmo podendo, ele não toma força. Ele confia na promessa e ele permanece firme nela. Deus havia lhe prometido que no tempo certo lhe daria a terra. Abraão teve muita fé e confiança. Veja, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o Espírito Santo vivendo no seu coração, ele tinha uma promessa. Deus chama ele, fala com ele e tem uma promessa. E ele permanece firme nessa promessa. Veja, nós temos a Bíblia, nós temos uma igreja formada, nós temos o Espírito Santo abençoando e agindo e ensinando na nossa vida, e às vezes ele não consegue permanecer firme na promessa. E Cristo vai voltar, e Cristo é o Senhor, e Cristo é a fonte da nossa vida, o caminho que nós devemos seguir, que Cristo é a única verdade. A gente não permanece. Peguemos então o exemplo de Abraão como um reforço. Devemos permanecer firme na promessa, porque ela acontece. Com Abraão aconteceu. E se olhasse para qualquer lado, Abraão viria um mundo perverso. Um mundo totalmente contrário a Deus. Mas mesmo assim ele permaneceu firme. Se nós temos pessoas contrárias à igreja, que falam mal da igreja, falam contra a igreja, mas nós temos um povo todo ao nosso redor, imagine Abraão, que era um dos poucos homens que ainda lembravam de Deus verdadeiro. Então, na união que nós temos hoje, permanecemos firmes na promessa de Cristo, né? Em meio a lutas, dificuldades ou bênçãos. Aguardou o tempo de Deus. E mostra que não é no nosso tempo. Eu quero, né? Que nem a criança quando vai no mercado, ela fala, eu quero agora. O pai fala, vou receber só semana que vem. Não, mas eu quero agora. E chora e grita. Não, tem um tempo certo. Semana que vem vai chegar. O mês que vem vai chegar. O ano que vem vai chegar. Não é agora, Deus tem preparado para o futuro. Ou Deus tem algo melhor ainda do que o que a gente quer. Só tem que esperar o tempo certo. Confiar. Esperar é difícil. Esperar é muito difícil. Ainda mais no tempo que nós vivemos ansiosos, né? Sem paciência para as coisas. Mas quando se trata das promessas de Deus, e Ele prometeu que nos abençoaria, então elas vêm no tempo certo. A Canaã celestial não é tomada pela força do nosso braço. A salvação não é pelo tanto que eu conheço, não é pelo tanto que eu faço, não é pelas obras humanas, não é pelas forças do ser humano. Sejamos nós mais capacitados possível, mais conhecedores possível. Se Deus não nos salvar, se Deus não trouxer a ideia de que necessitamos de Cristo na nossa mente, se o Espírito Santo não agir na nossa vida,
nada vai acontecer. Vamos ser cheios de conhecimento, cheios de sabedoria mundana, mas não teremos o conhecimento verdadeiro de Cristo. Então, é Deus quem age na nossa vida, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos dará a Canaã celestial, a nova Jerusalém, a vida eterna. Somente pela graça de Deus. Né? O ser humano faz planos, faz diversos. A humanidade desenvolveu várias formas de tentar chegar a Deus pelo próprio conhecimento, pela própria força. Mas nenhuma delas deu certo. Né? A gente vê que isso ao longo do tempo vai se deteriorando e acaba. A gente viu há poucos dias o episódio da Torre de Babel, né? O capítulo da Torre de Babel, onde eles tentaram se engrandecer ou chegar a Deus pela força deles. Eram engenheiros bem capacitados, tinham capacidade de construir uma grande torre, mas não conseguiram chegar a Deus. Se Deus não nos levar a Ele, não chegaremos a Ele. É a graça de Deus manifestada e revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma última lição. A intenção de Moisés é introduzir Melquisedeque como sendo alguém maior do que Abraão. Porque o que ele está querendo dizer aqui? Existiu um povo judeu, e esse povo tinha sacerdotes, tinha levitas, né, descendentes de Arão, descendentes de Levi, mas eles todos pereceram, morreram e se acabaram. A ordem de sacerdotes, a ordem de Melquisedeque, ela é eterna, ela é superior. E ela permanece para sempre em Cristo. Uma figura do rei sacerdote que se levanta para abençoar o povo. Salmo 110, 1 e 2, Davi se refere ao Messias sendo rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a gente chega ao final, que essa ordem se concretiza, se consuma em Cristo. Por isso ela é eterna. O sacerdócio é eterno por conta de Cristo. Uma sequência, a linha que segue desde Adão até Cristo. Cristo é o sacerdote eterno que está na ponta final dessa ordem de sacerdotes. Cristo é o nosso sacerdote e ele permanece para sempre, eternamente. Por isso, as promessas feitas a Abraão se cumprirão nas nossas vidas e na vida daqueles que nós evangelizarmos, aqueles que crerem em Cristo verdadeiramente serão participantes desta ordem, serão abençoados por esta ordem eterna em Cristo. E a gente chega ao final desta lição.